Olá a todos, estamos dando início a mais um estudo aqui no nosso canal, na Igreja Luterana de Interlagos. Sou o pastor Rômulo, quero conduzi-los a mais um livro bíblico, a mais um livro no Novo Testamento, a mais uma carta de Paulo aos Efésios. Já estamos no nosso 13º livro, estamos aí já quase ultrapassando a metade de todos os livros do Novo Testamento. Hoje, então, dia 2 de novembro, queremos estudar a introdução a esta carta e os capítulos 1 a 3. Vamos juntos? Iniciando pela introdução da carta de Paulo aos Efésios. Uma informação importante é que as próximas 4 cartas que nós iremos estudar de Paulo, Efésios, hoje e amanhã, e depois Filipenses, Colossenses e Filemon, que serão estudadas em um dia, cada uma delas, todas elas compõem uma situação bem peculiar do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava preso. Por isso que elas são conhecidas como cartas de prisão. E a carta de Paulo aos Efésios, muito provavelmente, foi a primeira carta escrita na prisão. São 6 capítulos, é uma carta direcionada a diversas igrejas, e a intenção de Paulo era que essa carta promovesse a espiritualidade e o testemunho dos que já eram membros da igreja. O tema do livro é ensinar os cristãos dos seus privilégios e compromissos como igreja de Cristo. O contexto histórico é que a epístola está no mesmo grupo cronológico, como eu disse antes, de Colossenses, Filemão e Filipenses durante o tempo em que Paulo estava preso. Para todos os povos, é uma carta escrita para todos. Por bastante tempo acreditou-se que a carta foi escrita para os Efésios, porém, segundo novos estudos, ela foi destinada para diversas igrejas e povos. Uma passagem conhecida será da armadura de Deus. Nós veremos depois, ao final, o último capítulo, onde há o capacete da salvação, o escudo da fé, o cinto da verdade, a couraça da justiça, os sapatos do evangelho e a espada do Espírito. A carta aos Efésios é fruto de longa e amadurecida meditação teológica, contemplando o projeto de Deus para a salvação da humanidade. Nós podemos ver diversas formas de dividir esta carta. Uma é que aparece neste slide, saudações e bênçãos no capítulo 1, unidade dos judeus e gentios no capítulo 2, conduta do cristão no mundo nos capítulos 4 e 6. Mas a minha divisão predileta é que está no The Bible Project, aquele vídeo que eu sempre recomendo. Esta carta está dividida em 2 partes. A primeira parte compõe os capítulos 1, 2 e 3, é a história do Evangelho, é uma parte mais doutrinária. E a segunda parte, que está unida por uma palavra com a primeira, que é a palavra portanto, ou na tradução aqui, por isso, é dos capítulos 4 a 6, onde estará a nossa história, e aí aspectos mais práticos da vida cristã. Basicamente, estes são os detalhes introdutórios para a carta de Paulo aos Efésios, sem mais delongas. Vamos à leitura do capítulo 1, onde nós temos os seguintes destaques: prefácio e saudação, as bênçãos espirituais em Cristo, a oração de Paulo. Vamos à leitura dos 23 versículos. Na Nova Almeida atualizada, lemos assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito
de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, pelo seu sangue a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam um selo do Espírito Santo, da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Este é o capítulo 1 da carta de Paulo aos Efésios, um capítulo complexo, um capítulo difícil. Ele inicia com o prefácio e a saudação habituais, mas depois traz uma exposição hiper e mega transcendental, fazendo com que vejamos como a palavra, muitas vezes, pode nos trazer a riqueza em detalhes, o que é o poder de Deus, o que é a glória de Deus, o que são as bênçãos espirituais em Cristo e o que é toda a obra de Deus em nosso favor. A pergunta que nós queremos retomar ao final é a seguinte: o que é a dispensação da plenitude dos tempos? O que é a dispensação da plenitude dos tempos? Que foi o que nós vimos no versículo 10 do capítulo 1 da carta de Paulo aos Efésios. Veja que ele está dizendo que antes de nós nascermos, quer dizer, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. Então aí já abre a carta de uma forma que a gente fica boiando. Vamos ser sinceros. Como que isso pode acontecer? Como que Deus pode ter nos escolhido antes da fundação do mundo? Porque Deus é Deus. Porque Deus é onisciente. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe tudo o que passou. Ele sabe o que está acontecendo neste exato momento em todo o mundo. Ele sabe o que virá. E aí o apóstolo Paulo fala de coisas que são muito preciosas. Ele fala da predestinação de Deus. E aí nós precisamos deixar muito claro que nós não cremos em dupla predestinação. A dupla predestinação vai dizer que Deus escolheu, selecionou alguns, predestinou alguns
para a salvação e outros para a condenação. Não. Para nós, Deus predestinou todos para a salvação. Mas alguns não serão salvos, porque irão rejeitar a fé. Fala da glória, da graça de Deus, da redenção, da sabedoria, do entendimento, do mistério, da herança. Fala também do selo do Espírito Santo, do Espírito como penhor, como garantia da salvação. E fala que ele sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Cristo é o cabeça da igreja. Nós, que somos a igreja, somos o seu corpo. Talvez não tenha ficado tão claro para você, talvez ainda esteja muito complexo, mas faz parte. Vamos para o capítulo 2. Capítulo 2, onde nós temos dois destaques do pecado para a salvação pela graça, e os gentios e os judeus são unidos pela cruz. Vamos à leitura. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto. Porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito. Até aqui a leitura do capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios. A pergunta que nós queremos retomar é a seguinte: o que é a graça? O que é a graça de Deus e qual a importância da graça para nós? O que é a graça de Deus e qual é a importância da graça de Deus para nós? Vemos então que no capítulo 2 ele continua a explicar
tudo aquilo que Deus veio fazer por nós, e Ele fez e faz, Ele ainda fará por nós, mas agora já saiu lá do Olimpo, né? De uma forma, de certa forma, que podemos dizer, saiu do céu, saiu do superior para descer um pouco a nossa camada, a nossa atmosfera. No capítulo 2 está em foco, então, a nossa existência mediante aquilo que Deus faz por nós. Portanto, ele vai dizer que andávamos noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, mas isso mudou. Por quê? Porque nós mudamos? Não, porque Deus é misericordioso. Por causa do seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça. E nós já falaremos um pouco mais a respeito dessa graça. E depois, na segunda parte deste capítulo 2, mais uma vez estará em foco os gentios e os judeus sendo unidos pela cruz. Não temos muito a acrescentar aqui, porque já falamos bastante a respeito disso em outras cartas de Paulo. Agora, é interessante que ele vai dizer que vocês, gentios, não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, membros da família de Deus. O que vocês faziam antes, não façam mais. E aí nós vamos ver na segunda parte desta carta, amanhã, aspectos práticos que dizem respeito à mudança de vida que o cristão deve ter. Vamos agora ao último capítulo de hoje, o capítulo 3, onde nós temos como destaques a vocação dos gentios e o apostolado de Paulo, e Paulo ora novamente. Vamos à leitura. Por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada em favor de vocês, pois segundo uma revelação me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. E isso para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo temos ousadia e acesso a Deus com confiança, mediante a fé nele. Portanto, eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês. Por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família, nos céus e na terra, recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Eis a leitura do
capítulo 3, que encerra a primeira parte da carta de Paulo aos Efésios, a pergunta que nós queremos retomar ao final é a seguinte: o que é a dispensação do mistério? O que é a dispensação do mistério? No capítulo 3, então, o apóstolo Paulo vai falar da vocação dos gentios e do seu apostolado. E nós já vamos falar o que isso tem a ver com a dispensação do mistério. E depois Paulo ora novamente e ele fala que deseja que Deus fortaleça os cristãos e que mediante o Espírito que eles possam ter a habitação de Cristo no coração de cada um deles, enraizados e alicerçados em amor. E isto para que todos os santos, ou seja, todos os crentes, todos aqueles que creem em Cristo, possam compreender qual é a largura, qual é o comprimento, qual é a altura, qual é a profundidade do amor de Cristo que excede todo o entendimento. Se você quer saber qual é a largura, qual é a altura, qual é a profundidade do amor de Deus, olhe para Cristo. Olhe para a cruz. E assim você entenderá. Na verdade, não entenderá. Porque o próprio apóstolo Paulo vai dizer: excede todo o entendimento. E assim você, mesmo sem entender, crerá. Que sim, existe um amor imenso, um amor incomensurável, um amor indizível, um amor que é incomparável, que alguém sentiu por você, por mim e por todos nós. E você sabe do que eu estou falando. Se não é possível entendermos, se tudo isso excede nosso entendimento, podemos olhar para a cruz. Podemos olhar para o Cristo crucificado. E assim, se não entendemos racionalmente, sentimos e visualizamos, ainda que de uma forma imperfeita devido ao nosso pecado, o tamanho do amor de Deus por nós. Retomando os ensinamentos desta desafiante carta de Paulo aos Efésios, o que é a dispensação da plenitude dos tempos? Foi a questão para retomarmos o capítulo 1 desta carta. O que é a dispensação da plenitude dos tempos? Aí nós podemos lembrar de uma outra carta paulina, da carta de Paulo aos Gálatas. No capítulo 4, versículo 4, nós lemos o seguinte: quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Isto é a plenitude do tempo, quando Cristo veio. Quando Cristo veio foi a melhor época possível, a época da Pax Romana, onde não havia guerras no nível de antes, onde havia um apogeu, um domínio de um império, onde a palavra poderia ser proclamada aos quatro cantos, em uma única língua ou em mais de uma língua, mas de uma forma coesa, de uma forma direta e objetiva, e alcançar multidões, como aconteceu após a morte e ressurreição de Cristo, com o trabalho dos apóstolos e de maneira especial com o trabalho do apóstolo Paulo. Questão 2, que retoma o capítulo 2. O que é a graça de Deus e qual a importância da graça para nós? O que é a graça de Deus e qual a importância da graça para nós? Acabamos de passar pelo período da Reforma, onde nós lembramos do sola fide, sola escritura, sola gratia. Somente a fé, somente a escritura, somente a graça. O que é a graça? A graça é aquilo que Deus faz por nós. A graça é o amor de Deus. A graça é a salvação que recebemos dele inteiramente, sem preço algum da nossa parte a pagar. A salvação é de graça, mas não foi sem custo. Pois Cristo Jesus e o seu sangue vertido na cruz pagaram pela nossa salvação.
custou um alto preço, mas para nós foi de graça. Por isso, um texto conhecido, famoso, diz lá no versículo 8, pois pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. E essa era uma dificuldade entre os judeus que queriam seguir a lei, que queriam ser judaizantes, que queriam que os outros se circuncidassem. O orgulho. Mas não há por que se orgulhar, porque nós não somos salvos por aquilo que fazemos, mas por aquilo que Cristo fez por nós na cruz. E também cumprindo a lei em nosso lugar, obviamente. Pois senão, o seu sacrifício na cruz não seria aceito. Questão 3, que retoma o capítulo 3, é a seguinte: o que é a dispensação do mistério? O que é a dispensação do mistério? Basicamente, a dispensação do mistério é a seguinte: houve por muito tempo um conceito de que Deus havia escolhido um povo para que esse povo fosse salvo. E você sabe de que povo eu estou falando? Eu estou falando dos judeus, dos hebreus, dos israelitas. O apóstolo Paulo vai dizer que não. Havia um mistério. E esse mistério era que a salvação não é apenas para os judeus, mas para todos. Por isso ele vai dizer, lá no versículo 8, a mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério. O prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada, em favor de vocês, pois segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. E isto para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades das regiões celestiais, segundo o eterno propósito de Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não desanimem por causa das minhas tribulações, vai dizer o apóstolo Paulo, que estava na prisão. Não desanimem, porque logo mais estaremos todos juntos. Pela graça de Deus somos salvos, e não por obras. Espero que este estudo tenha sido de proveito para você. Continue seguindo o nosso canal, continue seguindo o projeto A Bíblia ao longo do ano, e amanhã retornaremos com os capítulos 4 a 6, a conclusão da carta de Paulo aos Efésios. Fique na paz do Senhor, até o nosso próximo vídeo.